Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês sobre qualidade de vida, estilo de vida, nutrição, alimentação. E como nós estamos no mês do carnaval, como me fez lembrar muito bem agora um carro que passou aqui na minha rua, aquele som altão, né? Eu falei, pronto, começou, né? Então cada um tem seu estilo, tem sua rotina, tem sua forma de aproveitar esse momento de carnaval. E eu estou aqui para poder orientar vocês, também dar algumas sugestões com relação à alimentação, né? Nesse período de carnaval, normalmente a gente está na época de verão, e o verão aqui no Brasil, normalmente, seja na parte do litoral, seja na parte do interior, no interior normalmente é mais chuvoso, né? Mas também tem aqueles dias mais quentes, e no litoral um pouco mais de sol. Então, nesse período de calor, nesse período de carnaval, como a gente deve se alimentar, como seria interessante a gente se alimentar. E eu proponho um desafio até para vocês, mais do que só uma experiência para carnaval, porque parece-me que para muitas pessoas o carnaval é um momento de guerra, né? Um momento que a pessoa vai entrar ali, ela vai entrar numa batalha, né? Naquele momento de êxtase e vai se liberar totalmente, mas também vai sobrecarregar muito o seu corpo, sua cabeça, né? E muitas vezes depois, por isso que o pessoal fala quarta-feira de cinzas, né? Porque só sobra o pó mesmo, né? E não é o objetivo nosso como alimentarista, né? É propor isso como um modelo, um estilo de vida, né? Também não é para poder a pessoa ser sisuda, quem gosta de pular um carnaval, de se divertir, de brincar, eu acho muito legal, né? E já ficou demonstrado também, e aí é critério, escolha de cada um, né? É que o álcool, a bebida alcoólica em si, não é alimento, né? Ele não tem nenhum benefício comprovado diretamente, a não ser uma liberação permitida de um tipo de substância permitida que permite que você se sinta em determinados graus mais confortável, né, em alguns momentos mais liberado, mais alegre, né, para depois haver uma depressão do sistema nervoso, e aí é o custo-benefício, né. Mas o objetivo nosso é propor uma mudança, né, seja se você vai brincar, se você vai pular carnaval, se você vai para um momento onde tem uma reunião, com pessoas, com os amigos, num lugar mais isolado, ou vai, também estar num local mais quente, com muitas pessoas, numa praia, né, num momento onde vai estar calor, né, e você vai estar convivendo ali, apreciando aquilo ali, como você pode se comportar. E eu já sugiro que essa base de alimentação, como eu sempre falo, faça o básico bem feito, né, essa base de alimentação você pode carregar para todos os momentos, né. Eu tenho alguns depois de muitos anos, eu tenho hoje 57 anos, muitos anos e muitos carnavais, algumas sugestões que eu vejo se repetindo que realmente funcionam em quase todos os momentos, né, desses períodos de carnaval, tá. Então, eu sugiro dividir em 3 fases, né. Antes do carnaval, durante o carnaval e depois do carnaval, sendo que se você conseguir estabelecer essa rotina, você pode incorporar outras coisas e continuar levando, durante o ano todo, né, é um tipo de alimentação, de qualidade de alimentação que você pode carregar um ano todo, tá. Então o que que eu sugeriria para vocês, antes do carnaval, se você está indo para um lugar para poder aproveitar o carnaval e puder, 2 dias antes, se você está num local na sua casa, com os alimentos que você sabe que você prepara, você higieniza de uma forma correta, 2 dias antes de você entrar no período do carnaval, começa sexta-feira, vai até terça-feira, né, o que que você deve se alimentar? Também antes e durante, vai ser mais ou menos isso, a gente vai dar algumas dicas para quem, gosta de beber ou utilizar bebidas alcoólicas, como é que você pode fazer para poder evitar os impactos e depois também, né, fato consumado, leite derramado, mas carnaval cumprido, o que que você pode fazer para melhorar um pouquinho? Então vamos primeiro com a sugestão de 2 dias antes da folia, tá? Então o que que eu sugiro antes da folia? Se você vai realmente curtir o carnaval, então prepara seu corpo, vai já preparando ele de uma forma que ele se sinta mais leve, até de repente você, com esse tipo de alimentação, você vai poder, curtir o carnaval e até maneirar um pouco, nos excessos, né. Então o que que eu sugiro, que é importante para todos, né. Primeiro uma hidratação, né, seja através de água de coco, seja através de água mineral. Quando você for, tomar, seja através de sucos, lá embaixo também eu estou mostrando para vocês sucos diversos, né. De preferência frutas frescas, né, e faça o suco com aquela fruta, suco de abacaxi agora é muito gostoso, né, eu gosto muito do suco de abacaxi também, quando você bota, aí dá para você fazer uma série de variações, você colocar um pouquinho de menta ali dentro do suco de abacaxi. Suco de manga, na região do centro-oeste, ainda é período de manga, suco de goiaba, suco de laranja, né, o tradicional, suco de limão. O importante é você tomar, esses sucos e água de coco e muita água para que você se hidrate. Porque nesse período de hidratação que você está permitindo que o seu corpo, eh, tenha mais líquidos, ele vai excretar também
né, mais, e nessa excreta muitas vezes alguns metabólitos, algumas coisas que podem ser, eh, não tão bem-vindas no corpo, né, elas vão ser descarregadas. A ideia de um suco detox, isso daí há controvérsias, tá certo? Mas utilize-se de frutas frescas, faça seu suco. Eu costumo fazer o seguinte, eu já falei para quem não sabe, eu moro na região de Brasília, e em Brasília tem muitas árvores, né, então nesse período agora da goiaba, da manga, né, e eu moro num local onde eu caminho, tem muitas áreas verdes. Então eu pego manga, né, saio com um saquinho, pego as mangas, tal, venho, higienizo, corto e congelo, e vou tomando suco, né, então pode fazer isso com qualquer fruta que você quiser, né, ela dá para fazer o suco e eu bato com as fibras ou no couro, né. Então eu tomo suco realmente, é a fruta, genuinamente, eu sei da procedência, porque o problema dos sucos, também quando você toma em lugares fora de casa, você não sabe a procedência da água. Então, de repente, o suco tá ótimo, mas a água que é colocada para diluir ali não é da melhor qualidade. E aí você acaba tendo algum tipo de problema de virose, uma infecção intestinal qualquer, por causa da qualidade da água. Então, primeiro, hidrate-se, tá? Água de coco também, se puder comprar água de coco de caixinha também, leva para o carnaval. A questão do coco também, a água de coco é bom se você tem um coco fresco, mas tem que ver como é que eles fazem aquela higiene de cortar o canudinho de onde vem, né? Esses cuidados só. Porque a água em si é ótimo, é um isotônico, é um hidratante de boa qualidade, tá certo? Outra coisa, quando você for comer, prefira proteínas magras, nesse período agora, né? Você já prepara o seu corpo, mantendo a questão proteica, sem precisar sobrecarregar a digestão, que pode ser sobrecarregada também, junto com o fígado, na questão do consumo de bebidas alcoólicas. Então, previamente você dá uma pausa, né? Dá uma folga, né? Pelo menos já que vai judiar, então dá uma folguinha 2 dias antes, e aí você dá preferência às carnes mais magras. Então bota aí um filé grelhado, um filé de peito de frango, né, um frango, pode ser até uma carne magra grelhadinha também, não tem problema, um peito de frango, um peixe grelhado também aqui do lado com um limãozinho, uma delícia, né, uma tilápiazinha grelhada, fica lindo, lindo, lindo. E para acompanhar, você pode fazer algumas variações, né. Então, eu gosto de utilizar muito, nesses grelhados, tubérculos. Então usou batata ou a mandioca, batata doce, cará, inhame. Tem um arroz aí que você faz com um arroz colorido, né, acho que todo mundo já comeu. Você pode fazer com ervilhas, pode fazer com cenoura, uns pedacinhos de vagem. Aí você coloca um cheirinho verde, fica colorido, fica bonito, tem uma fonte de carboidratos boa. Um macarrão, se você não quer comer só um prato mais simples, um macarrãozinho no molho de tomate, pode botar uma carnezinha moída magra, né, faz tipo um bolonhesa, assim, e nesse momento evita um pouco a calabresa, né, o bacon, né, faz uma alimentação mais magra. E frutas, bastante frutas nesse período, para também ter esse equilíbrio mineral, né, de vitaminas que você necessita e que você vai estar bem estabilizado 2 dias antes da folia, tá certo? Esse seria a primeira recomendação para vocês. E além da recomendação da alimentação, bom, se você vai encarar uma rotina de carnaval, pensa que se você realmente é folião mesmo, e gosta de participar, pular, tá, e se divertir, então é necessário você se preparar antes, tá? É como se fosse um atleta, tá certo? Mas da alegria, da diversão, da folia. E aí você vai dormir bem é essencial, então durma 8 horas por dia, nesses 2, 3 dias antes do carnaval, descanse bastante, durma bem, né, caminhe, aproveite para caminhar, que agora está no verão, né, então se você tiver algum parque por perto, estiver na praia, quando for cedinho também, se você gosta também não gosta de muito ruídos, acalma a mente, caminhe sozinho. Existe uma meditação que nós costumamos fazer, que eu costumo fazer, que eu gosto muito, eu falo inclusive, quando eu vou treinar, né, com a personal, eu falo o seguinte: "Olha, eu faço treino de força, mas durante a semana eu gosto, de caminhar. Eu fico numa área que é muito aprazível, né, onde eu moro, ao redor ele é bordeado de áreas verdes. Então eu caminho preferencialmente no momento onde não tem muitas pessoas caminhando. E aí aquele momento eu consigo caminhar e meditar. E aí é interessante você ouvir seu corpo reagindo, respirando o ritmo da caminhada, de vez em quando eu dou uns trotezinhos, né, tal, quando eu tô fazendo isso para acalmar a mente, né. E aí eu volto num estado flow, assim, total, né, tranquilo, a esse contato com a natureza, o Lai Ribeiro ele fala que foi comprovado que você entra num parque, por exemplo, você tá 15 minutos mais ou menos ali, dentro daquelas árvores, junto com aquela área, com aquele ambiente, com aquele ar, o ar o ar que tem ao redor ali das árvores,
pela fotossíntese e tudo, ele tem uma carga iônica diferente que é recebida pelo corpo de uma maneira diferente também. Isso te traz bem, te traz tranquilidade, serena a sua mente, né. Então, quando for de manhã, por exemplo, que tem a vantagem de você estar se expondo à luz solar num momento onde ela não é tão intensa, então tem a questão da vitamina D. E aí tudo isso que eu estou passando para vocês, né, sobre dormir bem, caminhar ao ar livre, acalmar sua mente. Se você gosta também de ir com os amigos, né, caminhar, busca um lugar aberto, assim, um lugar onde você possa estar em contato com o seu ambiente ali, numa praia, e caminhe, vai conversando, né. Essa caminhada ela não tem o intuito de preparação física, tá, mas ela tem o intuito realmente de fazer com que você se acalme, que você relaxe, liberar endorfinas, né, essas 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 substâncias que nós produzimos que dá esse bem-estar para a gente, né. Então quando termina de chegar, o corpo relativamente suado, sem estar exausto, ofegante, você toma um banho, assim, aí toma um café da manhã voltando de novo, né, aquele café da manhã com muitas frutas, muitas verduras, né. No café da manhã você pode colocar aí também as próprios tubérculos, né, como eu já citei anteriormente em outros vídeos, que eu gosto muito do tubérculo, eu corto o tubérculo, cozinho, já deixo ele cozido, separados, aí eu corto de manhã, passo um pouquinho no azeite, né, frito assim, dou aquela crocânciazinha em rodelas, né, e coloco aquilo ali, coloco uma carne moída, um pedaço de carne desfiada, e como aquilo dali com uma fruta logo a seguir, né. Ou com suco também, pronto, teu café da manhã está garantido, tá. Então são opções para que nós possamos, nesse período de carnaval, 2 dias antes da folia, fazer com que o nosso corpo entre em equilíbrio, em boa qualidade, você entre no carnaval também com essa alegria, né. Muitas vezes eu vejo as pessoas indo para o carnaval tensas, querendo extravasar, né. O interessante é você ir para o carnaval feliz, tranquilo. Né, e aí sim, nos momentos que você ouviu uma música que te agitou, que você se sentiu alegre, você dança, né, depois você recupera, tá joia? Então essas são as dicas que eu dou para vocês nesse período, é um período de muito calor, um período de muito problema com alimentos, porque como aquece, e os alimentos muitas vezes ficam expostos em temperaturas que são propícias para a multiplicação bacteriana, a água, né, que o pessoal utiliza quando enche muito o local, às vezes a água não é de boa procedência, de boa qualidade, para lavar ou higienizar a mão. Todos esses cuidados com higiene acabam ficando mais difíceis quando há uma concentração muito grande de pessoas. A própria praia, né, ela nesses períodos você tem muito problema de conjuntivite, infecções intestinais, viroses, né, que a gente não dá para definir exatamente qual é, só pela sintomatologia, né, qual é o tipo de vírus, então são viroses em geral, que você pode mitigar se você preparar antes o teu organismo, quer dizer, não sobrecarregá-lo, e durante também, que a gente vai falar nesse período de calor. Então, antes do carnaval, como a gente está vivendo, está nesse período mais quente, se hidrate, tá? Tome bastante líquido, coma proteínas magras, durma bem, descanse, busque fazer uma atividade pela manhã ao ar livre, coma seus tubérculos, seu carboidrato, um arroz colorido, um macarrão mais simples, e vai suave na nave que no final tudo dá certo. Muitos carnavais virão à frente ainda para você, tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.